Vascaíno! Fala galera do Comentário, saudações vascaínas, estamos iniciando o nosso vídeo e nesse vídeo vamos falar muito do nosso gigante da colina, porque o Vasco já chegou em Brusque, olha, e foi muito bem recebido, a gente vai falar sobre isso, mostrar algumas imagens também disso aí, do Vasco sendo recebido lá em Brusque. Vamos falar também, trazer todas as informações de Vasco e Brusque, falar sobre o gramado, falar sobre o adversário, falar sobre os ex-vascaínos que estão do lado de lá e vamos trazer também a informação sobre o time do Vasco da Gama, o que é que muda, o que é que o Vasco vai ter de dificuldades lá no Augusto Bauer. E vamos falar também sobre janela de transferência. A janela de transferência está se fechando e muita especulação está rolando aí, pelo menos duas hoje, e a gente vai falar sobre isso, vamos esclarecer aqui para vocês. Então, assiste até o final porque vai ter muita informação. E depois da vinheta, meu amigo, você vai ficar muito bem informado sobre tudo que envolve o Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Estamos iniciando o nosso vídeo, muito obrigado torcedor por estar sempre junto com a gente, muito obrigado pela sua audiência, como eu sempre digo, o torcedor vascaíno é o principal combustível para que o canal Comenta Léo esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, está conhecendo, o YouTube te recomendou, aqui eu sou o Léo, né? Obviamente, do canal Comenta Léo Vascaíno. Estou aqui todos os dias para trazer informações do Vasco, notícias, resenhas, opinião. Então, tá vendo esse botãozinho que tá aqui vermelho ainda? Se inscreve porque aqui você vai ficar muito bem informado e será um prazer tê-los aqui na nossa família vascaína. E olha, galera, o Vasco já chegou em Brusque. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Antes disso, antes de trazer também imagens de Brusque, né, onde o Vasco chegou e foi muito bem recebido pela torcida, a gente vai trazer daqui a pouco também. Vamos falar sobre especulações, que é o seguinte, está rolando muita especulação, muita gente falando de Thiago Neves, já vi gente falando de Matheus Jesus, será que vem, será que não vem, Léo? É o seguinte, Thiago Neves descartado. Não há nenhuma negociação com o Thiago Neves. O Vasco não pretende contratar outro meia, então não deve vir para o Vasco da Gama o Thiago Neves, só se houver uma hecatombe muito grande aí para que ele possa vir para o Vasco da Gama. Mas a situação de agora é que o Vasco não se interessa no jogador Thiago Neves, que recém saiu aí do time do Sport. Também surgiu uma questão sobre Matheus Jesus. Vou falar um pouquinho sobre Matheus Jesus. Matheus Jesus foi especulado no Vasco no início da temporada. Na montagem de elenco, ele foi um jogador que o Marcelo Cabo não quis, não aceitou o jogador, até pela questão do histórico dele, né, disciplinar, que não é bom. Tá saindo do Juventude também por questões disciplinares, segundo informações que vêm de lá do Sul. Foi um jogador que foi dispensado por falta de comprometimento, segundo o técnico Pintado. E até então, as informações que eu procurei, não há nada oficial dele com o Vasco. Também, dessas informações, segundo me passaram, o Vasco só vai contratar alguém se for alguma boa oportunidade de negócio, um cara que venha para ser titular e venha para resolver algum problema do Vasco, que hoje é a zaga. Caso contrário, o Vasco permanecerá com o mesmo elenco e aí o Nenê terá sido a última contratação do Vasco no ano. Agora vamos falar sobre Brusque e Vasco. Brusque e Vasco se enfrentam no Augusto Bauer, estádio com capacidade para 5.000 pessoas, mas que terá 750 pessoas assistindo. E olha, vai ter vascaíno lá sim, viu? Vai ter vascaíno, tem a galera de vascaínos lá. E o Vasco também foi muito bem recebido na sua chegada a Brusque. Vai passar algumas imagens aí na tela, imagens feitas pela Nicole, né, uma torcedora vascaína, quem está nas redes sociais sabe quem é, fez essas imagens aí da chegada do time vascaíno lá em Brusque, foi muito bem recebido, a torcida vascaína lá, que não recebia esse time desde a década de 70, se eu não me engano, os jogadores, o Vasco não ia até Brusque. E o que é que acontece? O Vasco terá algumas dificuldades lá contra a equipe do Brusque. Primeira dificuldade, o campo. Vai passar na sua tela aí, o último jogo do Brusque dentro de casa foi contra o Vitória. Nesse jogo choveu. E aí choveu muito e a drenagem não conseguiu fazer com que o time sugar toda a água. E ficou algumas poças d'água. O jogo ficou praticamente impraticável, né, sendo redundante. E não conseguiu sair do 0 a 0. É um grande problema, é um gramado meio fofo. Para as características do Vasco, isso pode até prejudicar um pouco, até porque é um gramado muito mais fofo e não tem é uma diferença, né? Não que seja um gramado tão ruim, mas é um gramado um pouco mais alto, um pouco mais fofo. Outra questão muito importante, o Vasco tem que ficar de olho no Edu, tá passando ele na tela aí. Quem lembra, Edu fez um gol no jogo de ida lá em São Januário, empate, aí o Vasco depois virou e
é um jogador muito perigoso, um jogador que é vascaíno, declarado, inclusive teve o seu pai lá no jogo de São Januário, e é um jogador muito perigoso. Fez 2 gols no último jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa. Sampaio estava dando 2-0 no Brusque, o Edu foi lá e fez os 2 gols de empate. É o Vasco ficar de olho nesse time do Brusque. Outra questão, é um time que tem hoje uma das piores defesas do campeonato, está em 15º, quer se sair do fantasma da zona de rebaixamento, mas é um time muito perigoso e muito forte lá dentro do Augusto Bauer. O Vasco tem que ficar atento, porque é um time, inclusive com a presença de torcida, que pode trazer algumas dificuldades para o Vasco pela questão do campo, pela questão também de ser um time muito aguerrido. O time deles também terá 2 ex-vascaínos, 2 crias da base do Vasco, além do Edu. Os ex-vascaínos Marlone e também John Clay, 2 meias que saíram do Vasco e que hoje jogam na equipe do Brusque e devem ser titulares nesse jogo lá pelo Vaguinho Lopes. O goleiro também, o Zé Carlos, foi expulso, então ele deve ter outro goleiro lá no jogo contra a equipe do Vasco, até porque eles tiveram aí o seu goleiro expulso. Outra questão muito importante, o Vasco não terá Andrei e também o jogador... O Léo Jabá, vocês já sabem por quê. Léo Jabá foi suspenso, o Andrei tomou seu 3º cartão amarelo. Com isso, Gabriel Peck é a escolha, né? Deve ser a escolha muito provável. Se o Gabriel Peck não jogar, Léo, aí tem outras 2 chances. Ou o Nenê vai para a ponta esquerda, isso foi testado anteriormente também, e aí você entrava com Galaça no meio de campo, ou o Sarrafiore, ou então o John Sanches, que é muito difícil, dito difícil. Falando sobre John Sanches também, gente, o próprio Diniz já falou que o jogador ainda não se adaptou ao estilo do futebol brasileiro também, então por isso não está tendo tantas chances. No lugar do Andrei, Bruno Gomes deve ser o escolhido para enfrentar a equipe do Brusque. Caio Lopes e também o Rômulo correm por fora, mas Bruno Gomes é o grande favorito para esse time, para começar esse time do Vasco. Na lateral esquerda, Zeca de volta, já que Riquelme tinha uma grande esperança, mas Riquelme não fez um bom jogo, principalmente no segundo tempo da partida do Cruzeiro, cansou fisicamente e deve perder sua vaga novamente. A volta do Zeca, né, depois de ter ficado suspenso no jogo contra a equipe do Cruzeiro. O Vasco também tem buscado muito aí a primeira vitória à frente, com o Fernando Diniz à frente do time. É um time que vem buscando mudar consistentemente, inclusive foram treinos muito exaustivos. Fernando Diniz fez questão de fazer repetições, saída de bola, fez questões de fazer situações de jogo para que o time melhorasse, saída de bola, fez questão de botar Vanderlei e outros goleiros também para treinarem saída de bola. O Diniz puxou muito dos jogadores para evitar erros. Outra questão também, pediu atenção para que o time não tome mais gols no final do jogo, porque tá virando corriqueiro. No jogo contra o CRB, o Vasco perdeu a chance de ganhar, no jogo contra o Cruzeiro também, no final do jogo perdeu a chance de ganhar. Então o Fernando Diniz está cobrando muito. Isso tem agradado os jogadores. Inclusive Morato falou hoje na sua entrevista coletiva que os jogadores têm gostado de treinar exaustivamente, de repetir para evitar o erro dentro do jogo. O jogo será às 21h30, terá a transmissão do Sport TV e também do Premier. A narração fica por conta da Natália Lara. No apito, devemos ter aí o Sávio Pereira. Para quem não conhece, está passando ele na tela, ele é irmão do Wilton Pereira, árbitro que já passou por algumas polêmicas com o Vasco da Gama. A gente vai estar aqui atento para vocês, trazendo mais informações. E amanhã a gente tem amanhã, e quem for estar assistindo na sexta, hoje na sexta, teremos pré-jogo e pós-jogo. A gente vai estar aqui falando muito de Vasco e Brusque. Toda a sorte do mundo do Vasco, saudações vascaínas e aquele abraço.